Bom, meu estudo na carta de conjuntura dessa edição é tentar entender quais são os efeitos que a atual crise econômica tem ocasionado nos domicílios do Rio Grande do Sul, na renda domiciliar. Então a motivação básica é que, embora a gente saiba os efeitos absolutos, ou seja, todo mundo sabe que a renda está caindo, a gente não sabe quais os domicílios são mais afetados, ou quais classes de renda são mais afetadas. Então esse é o objetivo do trabalho, é entender melhor esse processo. Então, para isso, primeiro a gente tem que classificar os domicílios de acordo com algum critério. Não existe um critério único ou melhor para definir classes econômicas ou faixas de renda. A gente adotou o critério da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que se baseia no conceito de vulnerabilidade, ou seja, uma tentativa de homogeneizar domicílios em determinados grupos com características que os tornem mais homogêneos entre si e o mais heterogêneos possíveis em relação aos demais domicílios. Então separa nas três faixas principais: classe baixa, classe média e classe alta. Quanto aos resultados, eu coletei os dados de renda dos domicílios pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a PNAD contínua, que dá uma noção conjuntural da renda domiciliar. Eu pude observar que há dois períodos bem distintos. O primeiro durou até o último trimestre de 2014, foi um período no qual havia uma proporção de famílias que estavam saindo de uma condição de pobreza, uma condição de vulnerabilidade para classes superiores, especificamente a classe média. A partir do primeiro trimestre de 2015 houve uma clara reversão desse processo. Ao longo do ano, o percentual de domicílios classificados como de classe baixa aumentou 15%, algo que não acontecia nos anos anteriores. E também houve uma redução de domicílios da classe alta para a classe média, mas esse movimento foi massificado, ele foi concentrado nas classes mais vulneráveis. Então isso indica o alto custo social dessa crise. São dois efeitos distintos. Primeiro, em relação à maior rigidez com que os domicílios de classe baixa têm se deparado ao longo da crise. A falta de oportunidades, a dificuldade no mercado de trabalho e o aumento da taxa de desemprego tem feito com que muitos domicílios, 80% dos domicílios que estavam na condição de classe baixa, permanecessem na condição de classe baixa ao longo do ano. Isso é um percentual muito maior do que nos anos anteriores. E o segundo efeito é que a classe média tem sofrido bastante. É 3 vezes mais provável que um domicílio extraído aleatoriamente da classe média, ao final de 2014, migrasse para a classe baixa do que para a classe alta, ou seja, é muito mais provável um movimento à esquerda, ou seja, um movimento de transição para classes mais baixas do que para classes mais altas. Então esses são os resultados gerais do estudo. Eles indicam, claro, que há um impacto relativo e não apenas absoluto da crise, tem afetado em grande escala domicílios vulneráveis, domicílios que não têm uma condição patrimonial, uma condição de renda tão elevada, e isso salienta a necessidade que o país tem de sair da crise o mais rápido possível e que no médio e longo prazo evite que novas crises como essa, tão duradouras e tão intensas, elas se repitam. Então essas são as implicações gerais em termos de política econômica. É claro que isso é só um resumo. Acessem o site da FEE, acessem o site da Carta de Conjuntura, há o trabalho na íntegra, bem como a apresentação, onde há um detalhamento maior. Muito obrigado.